a gente possa identificar quais são os alimentos que podem causar ou que possam piorar a nossa alimentação ou o resultado de uma alimentação que não seja saudável. Pode passar o próximo slide, só para a gente estar relembrando quais são as principais funções do colesterol, né? Ele reveste a membrana das células, então, realmente colesterol é uma substância que contém no nosso corpo que é importante a gente ter. O importante também é que a gente tenha esses níveis de colesterol em níveis regulares e não em níveis que sejam totalmente prejudiciais para a saúde. Então, assim, ele reveste a membrana das células, sintetiza o hormônio, como eu sempre tenho falado para vocês, e muitas das vezes na terceira idade, principalmente no caso das mulheres, pode haver um desequilíbrio hormonal, que pode estar também ligado à questão do colesterol, e também, como já falei para vocês, sintetiza os sais biliares, né? 30% desse colesterol vem da nossa alimentação e o restante, os outros 70%, ele é produzido no nosso fígado. Isso eu creio que já tenha ficado já mais fixado na cabecinha de vocês, a gente sempre está repetindo essa informação para que possa, de fato, ficar registrado e que vocês possam levar isso para o resto da vida. Que a gente precisa cuidar do fígado, a gente precisa cuidar da nossa alimentação e ela precisa cuidar da realidade de todos os órgãos. Mas em se falando de colesterol, a síntese dele está bem, a produção está principalmente no fígado, tá bom? Pode passar o próximo slide para a gente conversar um pouquinho aqui sobre diferenças de alimentos. Eu não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada nesses valores. Alguns estão com celular e às vezes no celular não aparece tão nitidamente. Depois vocês ampliem a imagem. Assim que encerrar a aula, eu já vou colocar em PDF para vocês, para que vocês possam estar sempre guardando essas nossas aulas. Tá? Então, aqui. Muito pequenas letras, não dá para ler. Oi, Tereza. Está muito pequenas letras, não dá para ler de direito. Então, mas aí, Tereza, quando já tiver no teu celular, tu vai conseguir clicar e ampliar a foto, tá? Aí consegue dar... Mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês, porque, na verdade, assim, essa tabela, ela é mais para usar em computador mesmo. Mas eu trouxe para que vocês possam ter noção do colesterol que se é ingerido. E aí, lembrando para vocês, aqui a gente está falando do colesterol e a gente não está falando em calorias, tá? A leitura que a gente vai estar fazendo aqui, a nível de alimentos, eu vou estar falando do colesterol contido nos alimentos, tá? Não estou falando de calorias, porque às vezes você vai, tipo assim, olhar uma referência aqui e dizer, nossa, mas parece ser um alimento tão leve e, na verdade, ele contém uma quantidade de calorias maior ou vice-versa. Então, lembrando que aqui, nesse momento, a gente vai estar falando sobre colesterol, tá bom? Então, vamos lá. Em 100 gramas, tudo que a gente conversar aqui, agora, nessa tabelinha e na próxima tabelinha, a gente vai estar falando numa referência de 100 gramas, certo? Então, 100 gramas de arroz integral, 100 gramas de arroz comum, não tem nenhuma caloria. Minto, não tem nenhum colesterol. Agora, quando você refoga o seu arroz, aí você está colocando gordura que vai se transformar em gordura saturada. Entenderam? E aí sim, a gordura ela vai ter um nível de colesterol. Entenderam? E eu sempre digo, não existe necessidade de você fazer arroz com óleo.
certo? Não existe necessidade de você fazer arroz com óleo. Na verdade, não tem nem necessidade de você refogar nada. Gente, refogar é algo assim que eu realmente não entendo, porque não existe necessidade. Pelo menos na minha casa, eu não refogo absolutamente nada. Se eu vou fazer arroz, eu boto água para ferver. Quando a água está fervendo, eu coloco cebola, eu coloco alho, coloco o que quiser colocar no meu arroz e coloco o arroz cru. E uma outra informação, não lavem o arroz antes de colocar na panela. Quando você lava o arroz, você vai tirando muitos nutrientes dele. Então, do jeitinho que ele vem no pacote, você já coloca a quantidade para a água, botou o sal, ótimo, deixou ele cozinhar. Ah, professora, e fazer uma carne eu preciso refogar? Não, gente. Da mesma forma eu faço na minha casa. Eu tempero minha carne, né? Coloco cebola, tomate e o resto dos temperos que eu quero colocar. Gosto muito de usar páprica, eu gosto muito de usar açafrão também. E aí coloco água e bota para cozinhar, gente, o sabor não muda, tá? Então, assim, aquilo que faz aumentar o colesterol, muitas das vezes está no preparo da alimentação. E aí, colocando aqui para você o arroz, que ele é preparado sem óleo, ele não tem nenhuma quantidade de colesterol, tá? Aveia e flocos, ela também não tem colesterol, porque ela é seca, é um grão seco, não tem por que ter colesterol. Aí vamos conversar de farinhas lácteas, né? Farinha láctea, ela tem uma quantidade grande de colesterol. Tanto é que é um alimento que faz a pessoa engordar muito rapidamente. Macarrão cru. O macarrão, ele tem uma quantidade, sim, de colesterol. Em 100 gramas de macarrão, isso a gente está falando, gente, do macarrão cru. Olha a quantidade de colesterol que quando a gente prepara ele com margarina, com manteiga ou com óleo, ele vai aumentar a quantidade de gorduras e automaticamente o colesterol vai ser aumentado no sangue, né? A gente tem o atum cru. O atum cru, ele tem uma quantidade de, em 100 gramas, 48 miligramas de colesterol. Por quê, gente? Porque é um peixe, né? E é um peixe, querendo ou não, ele tem um pouco de gordura. O bacalhau cru, a gente está falando aqui, alimentos que ainda não foram preparados. O bacalhau, ele já tem, em 100 gramas, 139 miligramas de colesterol. E aí, geralmente, as pessoas fazem bacalhau com uma quantidade muito grande de azeite de oliva, né? Professora, mas vai aumentar o colesterol? Sim, vai, até porque o colesterol, a gordura que é colocada no bacalhau, através do azeite de oliva, vai levar ao fogo e vai alterar, sim. Então, aumenta. Sardinha crua, a gente tem uma média de 71 em 100 gramas. Aí as carnes. A carne, dentre essas carnes aqui a gente tem o acém cozido, o bucho cozido, contrafilé grelhado, sem gordura, cupim assado, fígado grelhado. Gente, por incrível que pareça, fígado, em 100 gramas de fígado, a gente tem 601 miligramas de colesterol. Professora, mas fígado não é tão saudável? É, gente, mas é fígado. Assim como na gente, em nós que somos humanos, tudo passa pelo fígado, no fígado bovino, no fígado suíno. Professor, o que a gente vai comer agora? Calma, está na preparação, entendeu? Não é que você não vai deixar de comer, está na forma com que você prepara a alimentação. Aqui não é que você não deva comer, deve, mas o que você precisa é saber como preparar, é saber como você vai, o que você vai escolher para não estar aumentando a quantidade de gorduras na sua corrente sanguínea. Então, assim, quem foi que me fez a pergunta, que não apareceu aqui?
Quem foi que me perguntou sobre o que nós vamos comer agora? Foi a Silvina? Pois é, Silvina. Então, assim, quando a gente coloca, por exemplo, para vocês aqui, que o macarrão, ele cru, ele tem uma quantidade de colesterol, isso que eu quero demonstrar para vocês que quando você vai escolher uma alimentação, você vai montar o seu prato, tem arroz, feijão, macarrão, farofa, e mais algum outro tipo de alimento, e mais uma carne frita, ou uma carne gorda, cozida. E aí você vai estar aumentando a quantidade de colesterol nessa sua alimentação, entendeu? Então, aí é para Professora, mas dá licença aí. Mas quando eu como arroz, eu não como macarrão. Quando eu como macarrão, eu não como arroz. Pronto, ótimo. Mas isso é um caso muito isolado, Silvina. Nem todas as pessoas fazem isso. A maioria das pessoas, quando ela tem ofertado na sua casa macarrão, arroz, farofa e outros alimentos que têm uma quantidade muito grande de gordura, elas não vão deixar, tá pronto, né? Então, a importância de consumir, se já que você vai consumir isso tudo, mas de consumir a salada crua. Por quê? Como já conversamos aqui nas aulas anteriores, a fibra, ela faz com que seja raspada a artéria aonde está alojado a gordura. Então, se você está consumindo um alimento, independente do alimento aqui, como você mesmo falou, Silvina, e agora o que a gente vai comer? Porque todo alimento, ele aparentemente, ele tem uma quantidade de gordura, ele tem uma quantidade de colesterol, ele vai ter calorias, ele vai ter gordura saturada. É a hora de você escolher. Mas, lembrando que tem alimentos que podem piorar, mas também temos alimentos que ajudam a melhorar muito essa condição. Está principalmente nas fibras. Se a gente consumir um alimento e consumir conjuntamente as fibras, com certeza o resultado vai ser muito melhor. Entendeu? Aqui falando da carne suína, gente, se a gente for comparar, e muitas pessoas acham, tem receio de consumir carne suína por achar que ela tem muito colesterol, ela tem muita gordura. Então, quando a gente vai comparar, por exemplo, um lombinho, vamos lá, uma bisteca cozida, suína, com um acém cozido, a quantidade de colesterol da carne suína, ela é menor. Entenderam? Ela é menor. Então, por isso é importante você conhecer. E aqui, gente, quando a gente está aqui com vocês, a gente só está tentando acender uma luzinha para que você possa estar sendo mais curioso em buscar mais informações. Alguém me perguntou aqui sobre a questão da farinha láctea que estava lá, né? A farinha láctea, ela tem uma quantidade de colesterol, sim, tá? Ela tem uma quantidade de colesterol, sim. E eu digo para vocês assim, que eu não acho que seja saudável. Existem alimentos muito mais saudáveis do que farinha láctea, principalmente para quem está na terceira idade. Existem suplementos que são mais específicos, que são muito mais balanceados, que ajudam a melhorar as condições, tá? Professora, eu adoro uma farinha láctea, mas agora não vou mais comer, porque eu sei que ela faz engordar muito fácil. Engorda muito. A minha filha também gosta muito, mas agora eu vou cortar. Vou. Sabe quando que eu comecei? Engorda demais. Sabe quando eu comecei a comer farinha láctea? Quando eu tive o coronavírus, que o médico passou para eu tomar. Porque eu não tinha apetite para nada, eu não comia nada. E ele passou farinha láctea para eu tomar, passou aquele outro Neston, sei lá, essas coisinhas de criança
ele passou, e eu passei a comer e gostei. E agora estou é correndo atrás Nossa, atrás do prejuízo para perder peso. Prejuízo. Pois é. Então, assim, existem alimentos, viu, Maracon, que eles são mais específicos para melhorar esse estado. Bom dia, entrei um pouco atrasada. Da falta de apetite, deveria ser feita uma suplementação. De fato, eles são mais caros, mas eles são muito mais eficazes do que você consumir um alimento desse, como é o caso de uma farinha láctea, como é o caso de um Neston, tá? Eu digo assim, se for uma situação específica de um momento, um dia, ainda vai. Mas você trazer esses alimentos para a sua alimentação cotidiana, não faça isso, porque ele não vai ajudar você no seu controle de peso, muito pelo contrário, ele pode também aumentar o risco de aumentar o colesterol, aumentar principalmente os triglicerídeos e uma possível diabetes, tá? Então, não é indicado. Alguém me perguntou sobre a questão do Nutren? Sim, professora, foi eu. Pronto. Falei sobre. O Nutren, qualquer alimento que seja, aí sim é um suplemento muito bom, tá? No caso de quem já é idoso, sempre preferir qualquer que seja suplemento sênior, certo? Os alimentos que tem, os suplementos que tem, tipo Nutren Sênior, Activia Sênior, seja lá o nome que for, Sênior, ele é indicado para pessoas acima de 60 anos, porque eles já vão ter um aporte nutricional adequado para essa idade, certo? Vamos lá para o professora. E o leite molico, no caso, porque eu tenho uma alergia a leite, não é intolerância à lactose, eu não tomo leite de forma nenhuma. Tentei os vegetais, de todos, mas a minha pergunta é sobre o molico, porque eu já vi que tem vários tipos de leite. Molico, ele é vegetal, né? Não é vegetal. Não? Não. Molico é um leite de vaca, a não ser, eu desconheço, tá, Shirley? Eu desconheço que exista molico à base de soja. Não conheço. Não estou dizendo que não exista. Mas o molico que eu conheço, ele é de leite de vaca, tá? Agora, existe ele, quer dizer, e também que eu conheço só o leite desnatado. Eu vou até dar uma olhada bem aqui, já que você me falou. Deixa eu dar uma olhada bem aqui, se eu encontro alguma coisa. Certo. Tem sim. Tem molico vegetal, sim. Porque são muitos, né? Tem sim. Então, se você tem alergia ou intolerância à lactose, independente da marca, porque a questão do molico é marca, é uma marca da Nestlé, né? Uma marca da Nestlé. Mas se você se dá bem com ele, ótimo, excelente. Agora você vai ter que ver, lá na tabela nutricional, quanto é que ele tem de calorias, quanto é que ele vai liberar de gordura saturada, que é o mais importante. É o que a gente vai ver agora, a gente vai já começar a falar um pouquinho sobre essa rotulagem, interpretação de rotulagem. Pode passar o próximo slide, meu amor, para a gente finalizar essa questão aqui da tabela nutricional de colesterol. Vamos lá passar o próximo slide. Aqui, em 100 gramas de peito de frango cozido, a gente tem 75 miligramas de colesterol. E a pele de frango, tem gente que ainda insiste em consumir pele de frango, altamente cancerígeno, uma quantidade gigantesca de gordura saturada e que vai fazer aumentar o colesterol, sim. Aqui ela aparece quase quanto o dobro, né, de você consumir um peito de frango. Os ovos,
Ixi, aqui repetiu, nem é isso aqui não. Pela na integração. Que trabalha na Manda 6. É? Leite desnatado, olha só, o leite desnatado, a gente tem 25 miligramas de colesterol, sendo que o leite integral, que muitas pessoas ainda têm muita insistência em não consumir o leite desnatado, o leite desnatado, ele só tem 25 miligramas de colesterol, sendo que o leite integral tem 85. Então, gente, vamos modificar. A gente não precisa mais de consumir leite integral. Leite integral é quando é criancinha, geralmente quando está ainda em fase de crescimento. Quando a gente chega numa determinada idade, geralmente os homens, 21, a mulher, 18, 19, por aí assim, a gente só vai crescer para frente, que é a barriga, para trás, que às vezes é a bunda, e para o lado, principalmente, que é a gordura. A gente não vai mais crescer para cima. Não tem essa. Então, vamos criar consciência de que alguns alimentos, de fato, eles não vão ajudar a melhorar essa condição. E aí aqui a gente tem, gente, café. Café não tem nenhum tipo de colesterol. E, sendo consumido numa quantidade correta, ele vai fazer muito bem para a alimentação. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre rotulagem. Wilma, Oi, Maria. só uma observação. Por exemplo, eu gosto muito do leite de amêndoas, né? Mas como o leite de amêndoas é caro, eu compro as amêndoas, tá? Faço aquele processo, gosto de molho. Beleza? Tá tudo ok? Mais saudável, porque assim, no caso da senhora está fazendo em casa, a senhora está tirando qualquer tipo de problema de conservante, de sódio, que em qualquer alimento industrializado ele vai ter. Porque qualquer que seja conservante, ele geralmente é à base de sódio. Então, assim, quando você faz em casa, você não está acrescentando nenhum tipo de substância que possa vir aumentar a quantidade de sódio. Entendeu? Então é perfeito. Certo. Pode passar. Porque antes eu comprava o leite, né, a caixa e tal, mas a gente ficou caríssimo. Eu digo, não, então eu compro as amêndoas e faço esse processo. Alguém me perguntou sobre a questão dos ovos. Gente, os ovos, eu sou uma defensora. Isso que eu ia perguntar também. Eu sou uma defensora dos ovos, principalmente cozidos. Certo, mas assim, chega pode comer? Pode, todos os dias. Você pode comer. Eu como. Eu como todos eu gosto. Eu gosto de comer ovo cozido. Pode comer 2 ovos todos os dias? Pode. Sim, isso tá quase. Agora, professora, com licença, professora. Então, e aí eu posso falar? Ixi, tem muito microfone aí cruzado. Deixa eu falar, professora. Eu tenho a mania de só tomar café com leite. E isso é bom ou é ruim? Eu não gosto do café puro, de manhã, assim, comer com qualquer coisa. Somos duas. Eu não tomo café preto de manhã cedo. Gente, mas é ruim. Pela manhã, eu tomo café com leite. À tarde, eu até posso tomar, mas de manhã eu não consigo. Preto, não. Eu acho muito forte. Eu tomo. Quando eu não tenho, eu tomo, mas eu não gosto. Não faz mal, bom. não. Era tá? isso que eu queria saber. Tá bom. Bom, pode passar. Vamos lá, então, conversar aqui um pouquinho sobre a questão da rotulagem dos alimentos. Com licença, professora. Eu não posso tomar café, principalmente à tardezinha, porque se eu tomar café assim, umas 7 horas, quando é de noite, eu não consigo dormir. Pode ser café que for. Ele afeta. Descafeinado ou comum, não deixa eu dormir. Tem pessoas realmente que têm. Graças a Deus, eu consigo ter um sono bom. Eu tomo, inclusive, café antes de dormir e durmo bem. Agora eu estava falando mesmo aqui na minha casa que, graças a Deus, eu tenho um sono muito bom. Sou muito abençoada com relação a isso. Eu não tenho insônia. Já tive. Sei o que é passar a noite claro. Sei o que é
passar por preocupações, e às vezes você, quando não dorme, a cabeça não para, e isso acaba afetando ainda mais o problema da insônia. Mas se a senhora realmente observa que o café atrapalha o seu sono, então não faça consumo do café. Existem outros alimentos que substituem e às vezes até muito mais saudáveis, tá? Bom, gente, vamos aqui continuar sobre a questão da rotulagem dos alimentos. Inclusive, se vocês estiverem aí em casa, qualquer alimento que tenha um rótulo para vocês poderem acompanhar, dar uma olhadinha no que a gente está falando, uma lata de leite, qualquer coisa, uma embalagem de biscoito, para a gente poder estar conversando e vocês poderem estar entendendo. Então, assim, a rotulagem dos alimentos, ela é obrigatória nos alimentos industrializados, até porque nós, consumidores, nós temos o direito de conhecer aquilo que a gente está levando para a nossa casa, principalmente aquilo que a gente vai estar consumindo. Então, é totalmente obrigatório. Pode pegar a lata de Neston, viu, Luzilene? Para a gente poder dar uma olhadinha, você já dá uma olhadinha na sua. É o elemento essencial na comunicação entre o produto, né, e o consumidor, porque vai levar as informações, e serve também, Tereza. Só tem que identificar onde é que está a tabela nutricional dele. Geralmente é atrás. Certo, isso mesmo. E o órgão responsável pela normatização da rotulagem e fiscalização é a Anvisa, tá bom? Inclusive, se vocês tiverem mais curiosidade em conhecer tudo que rege, tudo que a Anvisa trabalha, existe um site, inclusive, que eu coloquei, está bem pequenininho, aí nesse slide, mas é www.anvisa.gov.br, e para a gente estar se atualizando. Não fala somente de rotulagem, mas qualquer situação a nível de vigilância sanitária. Pode passar o próximo. Então, aqui, o que é que o consumidor tem direito de saber quando ele compra um alimento? Ele precisa saber o que é, ele precisa saber a composição, ele precisa saber qual é a quantidade, qual é a origem, como deve consumir, quanto tempo ele deve ficar conservado, o prazo de validade e também a informação nutricional. Por isso, existe aquela tabelinha nutricional que em todos os alimentos industrializados tem que ter, tá? Pode passar o próximo slide. E aí a gente vai mostrar aqui uma caixinha para vocês. Olha só, as informações que são obrigatórias, né? A lista de ingredientes. Gente, nem sempre elas vêm tão visíveis quanto a maior, talvez seja a maioria. Na verdade, assim, quanto maior a embalagem, mais visível fica as informações que contêm nessa embalagem, tá? Na rotulagem. Então, ela tem que conter a lista de ingredientes, o lote, o prazo de validade, o nome, o endereço do fabricante, o nome do produto, o conteúdo, a identificação de origem. E não é só isso que vem no alimento. Hoje, a gente precisa saber se o alimento ele contém ou não contém glúten. Isso a gente não tem como identificar. Ou melhor, a gente não tem como deixar justamente a gente não tem como identificar se ele tem ou se ele não tem uma quantidade que possa vir fazer mal. Entenderam? Pode passar o próximo slide. Posso fazer uma pergunta? Deve. Eu reparo na questão da validade. Por exemplo, se um alimento numa caixa qualquer vence no dia 20 de junho, ele tem um prazo ainda um pouco maior, vamos supor, pode ser utilizado até agosto? Seu Mário, vamos lá para a prática e para a teoria, né? Existem alguns
alguns estudos que falam que se pode consumir em até 30 dias. Só que isso vai depender muito, principalmente da conservação. E isso a gente não tem como garantir, porque quando o alimento chega na nossa casa, ele já veio de vários e vários e vários outros locais, entendeu? Então, a gente não sabe qual foi o procedimento, como foi que, se ele passou por problemas de temperatura, se ele ficou muito tempo acondicionado dentro de um caminhão. Então, a gente não sabe. Tanto é que eu acho que a gente também já observou que, às vezes, a gente vai comprar um alimento que está dentro da validade e ele vem estragado, né? Porque isso está muito ligado principalmente ao transporte e à forma de conservação. Outra coisa na nossa casa, às vezes a gente, vou dar um exemplo muito prático, às vezes a gente abre um pacote de feijão, né? Um saquinho de feijão, e aí a gente tira só uma quantidade que a gente vai utilizar, principalmente em famílias que só tem 2 pessoas, 4 pessoas, que não vai utilizar 1 quilo de feijão. E aí a pessoa, às vezes, não transfere para um outro vasilhame que tem a tampa, que vai conservar melhor, e deixa dentro do saquinho, mas lacra o saquinho. Quando vai observar, ele já criou os bichinhos. E você fica muito... Isso eu não vou dizer para vocês que não acontece, já aconteceu comigo, e dependendo de até onde eu esteja guardando, acontece ainda. E aí, às vezes, você diz assim, nossa, mas o meu saquinho estava tão lacrado, né? E o tempo de validade, às vezes, ainda tem 2 meses para frente e ele já criou bichinhos. A temperatura, o próprio ar faz com que esse alimento ele venha a perder a sua validade, mesmo estando com o tempo de validade do produtor, vamos dizer assim, entendeu? Então, existem riscos de você consumir um alimento que perdeu a validade, principalmente os alimentos lácteos, que são alimentos à base de leite, entendeu? Agora, eu nem posso dizer isso para vocês em uma aula, eu me comprometo inteira, mas existem estudos que dizem que após 1 mês, ainda pode ser utilizado aquele alimento. Agora, eu discordo totalmente com relação aos alimentos que sejam mais perecíveis, certo? O mais seguro é você consumir dentro da validade, tá bom? Professora, Oi, o meu feijão eu ponho de molho à noite, aí lavo bem, vejo se tem alguma impureza e tal. Aí eu cozinho o quilo todinho. Uhum. Na minha casa, só eu e a minha filha. Eu cozinho todinho. Aí eu tiro a porção que eu vou... Diariamente eu tiro a porção que eu vou utilizar e deixo no congelador. Errado. Está certíssimo. Certo, obrigada. Está certíssimo. Agora, deixa eu dar uma orientação, já que você tocou no assunto. Com relação ao feijão, e eu acho que hoje a nossa aula está correndo mais do que qualquer outro dia, que eu não estou entendendo esse horário, está perto da hora de acabar. O que é que a gente deve fazer quando vai fazer feijão, gente? Além desse cuidado de deixar de molho, porque ele vai tirar... Eu acredito que eu já falei com vocês em algum momento sobre isso. Você deixar ele, no mínimo, 8 horas de molho, descartar aquela água do remolho e, na hora que você for cozinhar, antes de você colocar na pressão, você deve observar que ele vai formar espuma. Aquela espuma, ela precisa ser jogada fora. Só que não é preciso você pegar e jogar a água toda fora. Você pode pegar tipo uma espumadeira ou uma colher e ir retirando aquela espuma, aquela que é mais visível. Quanto mais você fizer isso, mais saudável vai ficar o seu feijão. Porque aquela espuma,
ela acaba sendo causadora de gases, tá? De fermentação no nosso estômago. Então, quando você for fazer o seu feijão, antes de você colocar na pressão, ou aqueles que já cozinham ele, independente da pressão, que você coloque, você retire essa espuma que é formada no, assim, logo na primeira camada. Tá bom? Obrigada. Vamos lá. Tabela nutricional que está contida na rotulagem, ela é importantíssima, porque a partir das informações que está lá dentro, você vai poder fazer as escolhas mais saudáveis, certo? Se você for souber como fazer, você vai acabar consumindo alimentos que são mais saudáveis. Pode passar o próximo slide. Aqui a gente tem um modelinho de uma tabela nutricional, né? Quem tiver o seu em casa, a gente só para poder interpretar junto com a gente. Geralmente vem tabela nutricional ou informações nutricionais. Aqui a gente tem, aqui é um bolinho da avó, esqueci aqui o nome dela. Esse bolinho que está aqui, nessa embalagem, está dizendo que em 100 gramas, ou seja, 5 pedaços, e isso vocês precisam saber interpretar. Quando a gente olha uma tabela nutricional, essa tabela nutricional ela não quer dizer que ela vale para aquele pacote todo. Aquilo ali está sendo referente ao quantitativo na porção. Tá? Quando você, por exemplo, eu acho que a Tereza tem aí o leite. Lá tem falando a quantidade, né? A tabela nutricional, numa porção de tantas colheres de sopa. Tá? Nesse caso aqui, ele vai aparecer o quê? O valor energético, que é o quê? A quantidade de calorias. Para 5 pedaços de bolo, nesse caso, tem 92 calorias. E aí vem sempre falando da quantidade de carboidrato, da quantidade de proteína, de gorduras totais. Essas gorduras totais é a soma das outras gorduras. Nesse caso, gordura saturada, gordura trans, a fibra alimentar e o sódio. Sódio, será que eu botei sal? É o que eu digo. Todo alimento industrializado, ele vai ter uma quantidade de sódio, sim, principalmente por conta dos conservantes. Certo? Posso ir o próximo slide? Primeiramente, eu queria agradecer a galera de Brasília, a galera que veio de longe. Vamos lá, o próximo slide. Então, olha só, aqui a gente está vendo as informações que são obrigatórias. Os alimentos precisam ter, sim, a tabela nutricional. Então, existem alimentos que têm uma quantidade gigantesca de informações, principalmente quando são os suplementos. Porque, além dessas informações que são obrigatórias, ela vem informações complementares. O que seriam essas informações complementares? Geralmente, no leite, quando o leite é fortificado, ele vem dizendo, por exemplo, quais são as quantidades de vitaminas, que não é obrigatório, mas ele vem falando das quantidades de vitaminas, as quantidades de minerais, certo? E isso faz com que aquele alimento ele seja de mais fácil decisão quando você vai adquirir, certo? Então, assim, quem é que está com a tabela nutricional aí? Quem tem algum alimento que a gente pudesse também dar uma verificada? Eu não sei se tem um outro slide. Tem algum outro slide mais depois desse? Não, depois desse outro. Esse é o último, né? Pronto. Então, assim, gente, quando a gente... ótimo, deixa nesse slide aí. Quando a gente vai verificar a rotulagem de um alimento, a primeira coisa que vem nele
é informando qual é a quantidade ou o valor de referência que você precisa ter como base para você identificar a quantidade desses nutrientes todos, tá? Então, assim, por exemplo, quem é que está com a tabela nutricional aí? Tu tem uma? Eu tenho. Pronto. Tenho. Eu tenho leite também. Fala. Eu tenho uma Hello? bacela aqui. Oi. Oi, Maria Dark. Dica. Tua, Eu tenho uma do leite também. é um de leite? É. Leite. Então, na hora que ele fala do leite, a primeira coisa que ele vem te dizendo é a porção, não é isso? Uhum. Aí, nesse caso, que você vai ver o leite. É leite em pó? Leite em pó, leite em pó. São quantas colheres que ele está te dizendo? Aqui ele diz 1 litro de leite. Adicione 10 colheres de sopa. Não é o modo de fazer. É a tabela Ah. nutricional. Espera aí. Na tabela, tá aqui, informações nutricional. Porções de 26 gramas, com 2 colheres de sopa. Pronto. Então, nesse caso, 2 colheres de sopa desse leite que você está, ele vai começar a te mostrar o valor energético de 2 colheres de sopa. Ele vai te mostrar a quantidade de carboidrato em 2 colheres de sopa, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura referente a 2 colheres de sopa. E não a lata toda. Isso. Entendeu? Muitas pessoas não sabem identificar isso. Por exemplo, de gorduras totais. Quanto é que ele vai te mostrar de gorduras totais? 6,9 gramas, o DV 13. Isso, e de gordura saturada? Tem 4,5 e 20. Tem gordura trans? Não. Gorduras saturadas totais. Gorduras trans, sim, 0 e o outro 2 estrelinhas. Pronto. Aí é bem aí onde eu quero chegar com vocês, já que a gente está falando em colesterol. Por quê? A gente lembra que a gente viu lá no início, quando a gente estava mostrando sobre colesterol, e lá naqueles slides anteriores, onde vem mostrando aquela tabelinha, lá você vai saber identificar a quantidade de gordura saturada para o seu corpo. Na semana passada, quando a gente conversava aqui, a gente informou para vocês que a quantidade de gordura saturada para um indivíduo adulto, o máximo que ele pode consumir é quanto? Vocês lembram? Até 10. Não lembro o que tá. Até 10. Tá? Até 10. E aí, nesse caso desse rótulo, desse leite que a Maria Dark está olhando, lá tem dizendo que somente em duas colheres de sopa desse leite, ele contém quanto de gordura saturada? 4,5. Imagina só, gente. Imagina só como a situação é complicada. Se nós só podemos, durante um dia inteiro, consumir só 10, somente em 2 colheres de sopa de leite, a gente já está comendo mais de 4. Ou seja, para o resto do dia todinho, a gente só tem mais 6. Né? Só temos mais 6. E aí a gente tem que começar a pensar nos alimentos que a gente vai consumindo durante o dia. Será que no almoço que eu vou comer não tem nada de gordura saturada? É quase impossível. Né? É quase impossível. Será que no lanche da tarde que eu vou fazer não tem gordura saturada? Será que no jantar que eu vou fazer não tem gordura saturada? Será que eu vou consumir somente 10 miligramas de gordura saturada, 10 gramas de gordura saturada? Ou eu vou consumir o dobro, o triplo? E aí, foi que falou ainda agora comigo, professor, e agora a gente vai comer o quê?
é bem aí onde está a sua decisão em saber escolher os alimentos que você vai consumir. Para quê? Para que a gente minimize a quantidade de gordura saturada ingerida na nossa alimentação. Mas aí tem pessoas que fazem, sabe o quê? Que comem um monte de gordura, aí diz assim, eu vou para a esteira, ou eu vou correr, ou eu vou fazer academia, eu vou pegar... Gente, depois que ingeriu, já foi. Já entrou na corrente sanguínea, não tem mais o que você vai fazer. Agora, se durante o momento que você está consumindo essa gordura saturada, você, juntamente, você consegue consumir fibras, a absorção dessa gordura saturada, ela vai ser muito menor. Por mais que você faça o consumo, mas se você faz o consumo também de fibras, ela não vai ser absorvida 100% pelo organismo. Entenderam? A importância do consumo de fibras. E aí a questão das fibras, ela está muito intimamente ligada em quê? Ela está presente nas cascas, ela está presente em saladas cruas, alface, cenoura crua, beterraba crua, qualquer tipo de folhas que você possa consumir da sua salada, aveia de qualquer tipo, ela também tem uma quantidade muito grande de fibras. Existem alimentos, a maioria dos alimentos vegetais contém fibras. Então, isso é preciso a gente saber, entender que a gente a gente consumindo alimentos que são só ricos em gorduras e só ricos em proteínas, e a gente não consumir as fibras, a gente realmente vai ter uma condição alimentar não tão saudável. Por isso a importância de consumir fibras, para que a absorção de gorduras ela seja diminuída a absorção pelo organismo. Entenderam agora? E aí a tabela nutricional que está contida nos alimentos, elas vão ajudar muito a vocês saberem escolher. Na hora de vocês irem no supermercado, quando vocês, por exemplo, forem pegar uma manteiga ou uma margarina, vão lá no rótulo e olhem qual é a quantidade que tem menos gordura saturada. Quando vocês forem comprar, vamos lá, um leite, façam esse comparativo, e não por marca, mas façam o comparativo qual é aquele que tem menos gordura, certo? A gente usa a tabela nutricional para outros tipos também de patologias, né? Não somente para prevenção, mas até para o tratamento também. Pessoas que precisam de consumir mais proteínas, existem alimentos que têm muito mais proteínas do que outros. Então, lá nessa tabela nutricional, ela está contida. Pessoas que vão fazer, que precisam fazer, estão fazendo um controle. Eu acho que é lá no alto. Né, que vocês que estão fazendo um controle de peso, é importantíssimo ver a questão da caloria, que está contido no valor energético. Então, assim, a tabela nutricional, que está lá no rótulo do alimento, ele vai ajudar muito na sua decisão em o que consumir. E aí a Maracó me disse ainda agora assim, professora, eu como farinha láctea quase todo dia. Maracó, vai dar uma olhada na tabela nutricional. Vai ver a quantidade de calorias que tem numa porção de farinha láctea. Ela é gigantesca. Então, assim, às vezes você quer fazer um controle de peso e não sabendo, imaginando que aquele alimento é um alimento saudável, um alimento que vai te fazer bem, e, na verdade, ele não vai te fazer tão bem quanto você iria querer que fizesse. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Deusanira, teu microfone está desligado. Desculpa. Professora, essa manteiga. Eu quero saber sobre o macarrão, que ficou uma dúvida. Desde que, né, eu soube que o macarrão, né, ele é alto potencial em colesterol. Então, eu comecei a usar esse que é integral.
Então, aqui eu estou observando na tabela nutricional de 0,5 gramas, né? Fala. Gordura saturada 0 grau, colesterol 0, sódio 0, carboidrato 14%, fibras 14% e sugar, quer dizer açúcar, né? Açúcar 0, proteína 0. Então, esse é indicado para a gente comer? Ele está cru aí, não está? Tá. Pequena porção, eu falo. O que ele está falando aí é a quantidade de todos esses nutrientes dele cru. Vai depender da forma com que você vai prepará-lo. Se ele vai ficar mais gorduroso ou menos gorduroso, entendeu? Agora, se você for comparar esse macarrão com o macarrão normal, de sêmola ou de arroz, com certeza esse daí ele é muito mais saudável, até porque qualquer alimento integral, menos o leite, ele tem uma quantidade de fibra muito maior. Então, subtende-se que o consumo dele vai ser maior. Agora, lá na tabela nutricional, ele está te dizendo qual é a porção. Quantos gramas, não tem falando, para que você tenha esse quantitativo de carboidratos, de proteína, de tudo, ele vem te falando qual é a porção. Não é o pacote todo, certo? Não é o pacote todo. Tereza, fala, Tereza. Essa manteiga. Não consigo olhar, ela não está aparecendo. Certo. Aí atrás ela tem a tabela nutricional de quanto de gordura ela tem. Né? E aí é a hora de você saber escolher se... Por exemplo, aí, lê para mim quanto é de gordura saturada que tem nela. Tu consegue olhar? Deixa eu ver. Gordura. Professora, essa Becel é aconselhável comer? 13, ela é melhor do que as outras? Gramas. Rapidinho, Tereza. Marisa, assim, eu sempre gosto de questionar por que que você vai consumir margarina ou manteiga. Primeira coisa é o meu questionamento. Para quê? Né? Tem realmente... Que eu não consigo comer beiju sem. Uma quantidade pequena, mas aí eu volto a dizer, tem que observar lá na tabela nutricional o que é teu objetivo. Vamos lá, o que vai ser teu objetivo. Por isso que a gente não consegue fazer uma dieta, um plano alimentar generalizado. Então, no teu caso, vamos imaginar, tu usa BCL por quê? Porque eu quero manter meu peso, eu quero perder peso e tudo. A gente vai lá na tabela nutricional dela e vê o que é que ela tem para te oferecer de bom e de ruim. Entendeu? Agora sim, aparentemente tem algumas que têm uns fitoesteróis, que são nutrientes que são saudáveis, mas isso vale muito, porque BCL é marca. E BCL ela tem um monte de versão. Então, realmente, a gente precisa entender qual é e conhecer. Fala aí, Tereza, quanto tem? 13 gramas. 13. De gordura saturada ou de gorduras totais? Saturadas. 13. Em quantas colheres? Bem no início ela vem dizendo. Lá em cima. Deixa eu ver, não dá para enxergar direito. Mas olha só. Olha quanto de gordura saturada tem nenhuma porção dessa manteiga. A nossa quantidade diária máxima é até 10. Nesse caso, ela está falando que são 13. Já passou do que a gente pode consumir. Entenderam? Entendi. Então,
você já tem que observar a quantidade que você vai utilizar dessa manteiga na sua alimentação, tá? Ok. Isso é importante. Algum mais questionamento? Professora, essa Bercel que eu lhe falei, ela diz aqui, ó, ômega 6, ela é original com óleos vegetais, né? E ela também contém sal, porque eu não gosto sem sal. Aí ela está falando aqui dos valores também, né? Toda Calorias margarina. caloria zero, proteína, peraí. E a gordura? Proteína zero. Gordura trans, ela está dizendo aqui que é. Gordura, peraí, que está muito pequenininha as coisas. Mas antes de gordura trans, A tem saturada é 0,9. Quanto é que ela tem de gorduras totais? Totais. É antes de gordura trans. É 3,6. E gordura saturada? 0,9 gramas. Pronto, então ela é uma margarina saudável. Pois é, porque essa aqui que eu observei no comércio, que ela tem menos quantidade de gordura saturada. Sim. Então ela é mais saudável, sim. Professora? Oi, aí eu optei por usar ela. E essa daqui, ó, olha aí. Ela é saudável? Tem que fazer a leitura dela do rótulo, né? Ver a quantidade de gordura saturada. Ela tem 18. É pior do que a Tereza falou. Aí, Não é aí de gordura total, ela também tem 18. E gorduras saturadas também tem 18? Isso. E de gordura trans? Não. É só um momento. É 4,2%. De quê? De gordura saturada. Pronto. Então, se ela só tem 4,3, é a mesma porcentagem de uma margarina comum. Né? Geralmente, uma margarina comum, ela tem mais ou menos essa quantidade de gordura saturada. E aí, gente, eu volto a dizer para vocês precisam saber interpretar esses rótulos e na hora de você fazer suas compras, você fazer o cruzamento, né? Fazer o comparativo de quantidade de calorias, quantidade de gorduras, principalmente de gordura saturada. Para que você não esteja levando para casa um alimento que às vezes ele é mais barato, mas ele vai ser prejudicial para a sua saúde. Entenderam? Professora. Oi. Então, esse biscoitinho aqui está valendo pelo pão. Eu troquei o pão por ela. Eu percebo que ela é 0 gordura saturada. Atrás do rótulo ela fala isso? Sim. Fala no informação nutricional. Certo. Olha, ela... Quanto é de gorduras totais que ela tem? Gordura totais é 0,5. Pronto, ela é mais saudável. Agora, Valdileia, agora. Ela não tem sódio. Lá em cima ela vai te dizer qual é a porcentagem. Quantos biscoitos desses? Valor calórico, 60 calorias. Não. Antes do valor calórico, ela tem falando a porção. Quantidade por porção. Não tem a numeração aqui. Mas porção... até assim, quantidade por porção. Qual é a porção? Não diz. Só tem um traço, tem também Não tem falando a quantidade de biscoitos? Não. Estranho. Não sei se dá para ver, é muito pequeno. Não, eu não consigo. Daqui eu não olho nada. Mas, assim, todo alimento, ele precisa dizer qual é a porção. Porque isso não quer dizer que a senhora vai comer um pacote de biscoito todinho desse aí para ter somente essa quantidade de nutrientes, né? De gorduras, proteínas, enfim. Precisa saber qual é a quantidade. Se vai ser uma xícara, se é 100 gramas, se é 200 gramas, se são só 5 biscoitos. Entendeu? 5 biscoitinhos por causa do pão, porque eu preciso perder peso por causa da osteoporose na coluna e no fêmur.
Então, como eu era muito invocada com pão, mas tenho, graças a Deus, conseguido trocar o pão por ela. Agora, Valdileia, não é tão saudável você consumir, por exemplo, só o biscoito. Assim, você precisa consumir uma proteína, principalmente no seu caso, que é a questão de osteoporose, tá? Mas você não pode estar consumindo somente, eu vou tomar um café com biscoito. Cadê a proteína? Então tem que ter um ovo cozido, um ovo mexido. Tem que ter... No meu caso também. Pois é. Tem que ter ovo, não né? adianta você consumir, fazer um café da manhã ou fazer um lanche que não tem uma proteína. A proteína, ela precisa estar presente. É como a gente diz, a proteína, ela é construtora. Então, no caso de quem tem osteoporose, é como se estivesse quebrando aquela construção, não é? Então, se eu não consumo um alimento que é construtor, que é o caso das proteínas, como é que eu vou estar melhorando a minha condição? No momento que você consome só carboidrato, que são as massas, os pães, biscoitos, enfim, você tá levando energia. Você não está levando alimentos que sejam construtores. Entenderam? Os carboidratos, eles são energéticos. São alimentos que dão energia. Que está nas frutas, legumes, verduras, nas massas, entenderam? Os alimentos que são construtores são os alimentos que são à base de proteína, que são as carnes, os leites, os ovos. Isso, professora, então essa manteiga aqui, ela não tem proteína. Boa, entendeu? Viu, professora? Essa manteiga aqui, ela não tem proteína, é 0%, viu? No caso, ela não é boa, né? Tem que ver a quantidade de gorduras saturadas que tem nela. Ah, tá. Tá ok, Obrigada, tá bom. Professora. Tá bom? Oi, Valdileia. Muito obrigada pela informação. E esse aqui é mais saudável, né? Esse aqui é integral. Então, o alimento integral é melhor também, né? Mesmo que seja biscoito. O alimento integral é melhor, mas, gente, sempre lembrando, precisa ter proteína e precisa que você saiba escolher de verdade. Quando for na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre rotulagem, trazendo exemplos para que vocês possam entender melhor como interpretar. E vocês também podem tirar as dúvidas de vocês comigo. Podem mandar no privado. No caso, estou precisando perder peso, eu preciso de orientação. Tudo isso, gente, a gente está à disposição de vocês. Tá bom? E aí já passou 15 minutos, eu não sei por que a coordenação ainda não me cortou. Vou falar com a senhora no privado. É muito bom. É muito bom. Eu gostei que a aula foi prolongada.